Irmãos, nós estamos nessa série que nós começamos na semana passada, que eu estou chamando os hábitos da felicidade. Nós estamos estudando versículo por versículo desse fantástico livro do Novo Testamento, que é a carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Olha, ele é o livro mais positivo, ele é o livro mais alegre, ele é o livro mais feliz da Bíblia. E dele nós estamos extraindo os hábitos da felicidade. Começamos semana passada, domingo passado, e nós vamos o mês de outubro todo e também o mês de novembro até o último domingo de novembro, todos os domingos à noite, aprendendo sobre esse tema, os hábitos da felicidade. Hoje a mensagem tem o tema como ser feliz, não importa o que nos aconteça. Irmãos, um dos erros mais comuns que todos nós cometemos é cair na armadilha do que nós podemos chamar de quando e então. O pensamento do quando e então. Em outras palavras, esse pensamento nos leva a acreditar que quando tal coisa acontecer, então eu serei feliz. Eu faço isso, você faz isso na sua vida, mas isso é uma armadilha. Nós caímos nisso quando nós pensamos, por exemplo, quando eu entrar para a faculdade, ou quando eu me casar, ou quando eu tiver um bebê, ou quando eu tiver um emprego melhor, ou quando meus filhos nascerem, ou quando meus filhos se formarem. Pensamento do quando e então. Quando isso acontecer, então eu serei feliz. Queridos, nós estamos aprendendo com essa série de mensagens que a felicidade é uma escolha. Você é tão feliz quanto você escolhe ser feliz. Se você está infeliz, você não pode culpar ninguém da sua infelicidade, porque felicidade é uma escolha. Você não procura por felicidade, você cria felicidade, você constrói felicidade, é algo que você cria. A felicidade não é uma meta, não é um objetivo a ser alcançado. Nós conversamos sobre isso semana passada. A felicidade é o subproduto de pensamento correto, de ação correta, de hábitos corretos. Existem 4 barreiras comuns à sua felicidade. Eu quero que você escreva isso aí no cantinho do seu GAN, nas suas anotações. 4 barreiras comuns, eu chamo de ladrões da sua alegria, ladrões de felicidade. Quando qualquer um deles aparecer na sua vida, eles vão tentar roubar a sua felicidade, a menos que você esteja preparado para lidar com eles. E a mensagem dessa noite se baseia exatamente nisso. Ajudar você a lidar com cada um desses ladrões de felicidade. O primeiro deles é a dor, o segundo são pessoas, o terceiro pressões da vida, o quarto problemas. São 4 ladrões da sua felicidade: dor, pessoas, pressões e problemas. Todos esses 4 vão tentar diminuir o nível da sua felicidade. Em Filipenses capítulo 1, versículos de 12 a 30, Paulo nos fala de cada um desses 4 inimigos da felicidade. Nós temos aqui nesse texto de Paulo um exemplo de como ser feliz não importa o que nos aconteça. Como ser feliz. Agora eu quero lembrar você que quando Paulo escreve este livro, essa carta que se tornou um livro do Novo Testamento, o livro mais feliz da Bíblia, Paulo estava preso. Ele estava em prisão domiciliar, ele estava preso em Roma. De fato, os últimos 4 anos da vida de Paulo foram assim, preso. Antes dele escrever esse livro mais feliz da vida, da Bíblia, ele estava preso. Paulo tinha motivos para ser amargo, ele tem todos os motivos para ser infeliz, ele tem todos os motivos para estar deprimido, para ter pena, dó de si mesmo. Em vez disso, o que ele faz? Ele escreve o livro mais positivo, ele escreve o livro mais feliz da Bíblia.
Então, em respeito à dor de Paulo, em respeito a essa experiência fantástica que ele tem, no meio da dor ele encontra felicidade, no meio da dor ele conserva hábitos que o mantêm feliz. Em respeito a isso, a gente precisa voltar à palavra, ao texto dele e lê-lo com atenção. Filipenses 1, de 12 a 30, diz assim na Nova Versão Internacional: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre também, agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado de dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Irmãos, esse é um texto extremamente pessoal. Paulo rasga o seu coração, ele abre os seus sentimentos de uma maneira espantosa aqui nesse texto. É um livro muito pessoal. Nessa passagem, Paulo aborda 4 tipos de ladrões da alegria da nossa vida. E Paulo fala como lidou com cada um desses 4 ladrões. Como Paulo manteve a felicidade, apesar de tudo que aconteceu em sua vida, militou contra essa felicidade. Muita coisa aconteceu na sua vida de maneira que ele não planejava. Então, nessa mensagem, nós vamos ver como ser feliz, não importa o que aconteça. Mesmo se vocês tiveram uma prisão em Roma, Paulo expõe 4 hábitos que vão manter a sua felicidade, não importa o que lhe aconteça. E o primeiro hábito é esse: olhe para todos os problemas do ponto de vista de Deus. Irmãos, pessoas felizes têm uma perspectiva maior. Pessoas felizes têm uma visão de mundo maior. Pessoas felizes têm uma visão do quadro maior. Quando eu não tenho uma visão geral, quando eu não vejo as coisas do ponto de vista de Deus, eu fico desanimado, eu fico frustrado, eu me sinto infeliz. A razão pela qual nós nos sentimos infelizes é porque nós não vemos os problemas, as lutas, a vida, ou seja, o quadro geral do ponto de vista de Deus, da maneira como Deus vê. A verdade é que não importa o que esteja acontecendo na sua vida, o bom, o ruim, o bonito, o feio, Deus tem um plano. Deus está elaborando um plano, e Deus toma todos os nossos erros, e Deus coloca até os nossos erros dentro do seu plano.
Deus pode usar os meus pecados, sim. Deus pode usar as minhas falhas, sim. Deus pode usar o que as outras pessoas fizeram de ruim à minha vida, sim. Deus pode encaixar tudo no plano dele, e Paulo sabia disso. Paulo via todos os problemas, na verdade Paulo via a vida do ponto de vista de Deus. Eu quero que você veja novamente o versículo 12. Paulo diz: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Você percebeu? Paulo diz que lhe aconteceu alguma coisa. Aquilo que me aconteceu. O que aconteceu com Paulo? Deixa eu explicar aqui o que está acontecendo. Desde que Paulo se converteu ao cristianismo, no caminho de Damasco, Paulo passou a sonhar um grande sonho. O grande sonho de Paulo era ir até Roma e pregar o Evangelho. Por quê? Porque Roma era o centro do universo. Roma era a capital política do Império Romano. E a ideia de Paulo: bom, eu vou até Roma, e eu vou alugar o Coliseu, eu vou mandar erguer um grande palco, eu vou contratar uma grande banda, e eu vou fazer uma conferência evangelística de 1 mês, pregando a palavra de Deus para os romanos. Esse era o plano de Paulo. Mas o que lhe aconteceu? Ao invés de estar pregando no Coliseu, Paulo está em uma casa preso. Deus teve outra ideia. Paulo, você vai ser um prisioneiro, e eu vou fazer de você um prisioneiro de César. Agora, o que é ser um prisioneiro de César? Paulo está numa prisão domiciliar, acorrentado 24 horas por dia a um guarda romano, um guarda do palácio romano, do palácio de César, durante 2 anos. Eles trocavam esse guarda de 4 em 4 horas. Então eu somei, eu fiz as contas. Mais de 2 anos, Paulo testemunhou de 4 em 4 horas para um novo guarda, 2 anos para 4.380 guardas. A minha pergunta é: quem é o verdadeiro preso aqui? Você entende? Paulo não está pregando no Coliseu, Paulo não está numa conferência evangelística bombástica, Paulo está falando com toda a corte do palácio de César. Ele está pregando para esses soldados dia e noite, dia e noite. Deus diz: Paulo, este é o meu plano. Você quer ir para as grandes cidades, você quer fazer grandes coisas, uma cruzada nacional, mas Paulo, eu vou colocá-lo numa prisão domiciliar, e você vai pregar para os guardas de César. Note novamente o versículo 12. Deus está dizendo: Paulo está dizendo, eu tenho o meu plano, mas Deus tem um plano maior. Ele diz: eu posso ser feliz, porque eu posso ver o que Deus está fazendo através do meu problema. Quero que saibam, irmãos, que o que me aconteceu, o meu problema, Deus redundou em bênção. Querido, toda vez que você tem um problema, e esse problema começa a lhe decepcionar, e começa a fazer você ficar infeliz, você precisa fazer o que Paulo fez: aprender a ver do ponto de vista de Deus. O que Deus está fazendo? Qual é a foto maior? Qual é o quadro maior? Qual é a perspectiva maior? Então você pode enfrentar o problema com fé. Você já pensou que Deus pode querer usar um problema que você está vivendo, um problema que você está passando agora mesmo, para ser, primeiro, um testemunho para os incrédulos, segundo, um encorajamento para os cristãos? Porque é isso que Paulo diz a respeito do problema dele. O meu problema se tornou um testemunho para os incrédulos, o meu problema se tornou um encorajamento para os cristãos. Você poderia falar como Paulo fala: eu quero que você saiba, meu amigo, tudo o que me aconteceu contribuiu para o avanço das boas novas. Você já pensou que isso poderia ser verdade a respeito de um problema na sua vida? Se você olhar dessa maneira, isso vai mudar a perspectiva de uma maneira poderosa. Olhe para os seus problemas, para a sua dor, para a sua luta, do ponto de vista de Deus. Deus tem sempre um plano, e o que acontece na sua vida, acredite, Deus pode tomar o que acontece na sua vida e usar para testemunho dos incrédulos e encorajamento dos cristãos. Veja o seu problema do ponto de vista de Deus.
Segundo hábito que vai manter a sua felicidade, não importa o que lhe aconteça, nunca deixe que os outros controlem a sua atitude. Nunca deixe que os outros controlem a sua atitude. Esse é um bom exemplo que Paulo dá bem aqui nessa passagem. Eu posso ser feliz, não importa o que aconteça, se eu nunca deixar as outras pessoas controlarem a minha atitude. Eu não vou deixá-los decidir se eu vou ser feliz ou não. Paulo, nessa próxima sessão, ele fala sobre 4 tipos de pessoas. Enquanto Paulo está na prisão, ele diz que há algumas pessoas que estão atacando o seu ministério. Ele diz: enquanto eu estou aqui preso, existem pessoas que estão difamando, elas estão me julgando, elas estão me criticando, elas são fofoqueiras. Havia de fato algumas pessoas que apoiavam o ministério de Paulo, que eram amigas, mas houve também alguns que competiram com o seu ministério. Então eles estão tentando chutar Paulo, enquanto Paulo está caído no chão, preso. E havia alguns que estavam minando o seu ministério, e eles estavam tentando destruí-lo, e eles estavam tentando anulá-lo. Paulo estava na prisão, e eles estavam tentando fazer com que a dor de Paulo fosse ainda mais dolorosa. Filipenses capítulo 1, versículos de 15 a 17, Paulo descreve esses 4 tipos de pessoas. 3 tipos são ladrões de alegria, e um tipo é o tipo bom de pessoa. Você terá esses 4 tipos de pessoas na sua vida também. Ele diz que existem 4 tipos de pessoas: os críticos, os companheiros, os concorrentes e os conspiradores. Críticos, companheiros, concorrentes e conspiradores. Querido, você concorda que poucas coisas na vida podem roubar a sua felicidade mais rapidamente do que ser criticado, ser perseguido? Ser criticado e perseguido diminui o nível da nossa felicidade muito rapidamente. Quando você é criticado no trabalho, quando você é criticado por amigos, quando você é criticado por vizinhos, o seu estômago começa a arder. Por quê? Queridos, porque todos nós queremos ser amados, todos nós queremos ser aprovados, todos nós queremos que todos gostem de nós. Então aqui vai uma dica da felicidade. Eu disse para você que nessas mensagens eu vou te dar várias dicas de felicidade. Então aqui está a dica de felicidade dessa semana. Eu não preciso da aprovação de outras pessoas para ser feliz. Dica da felicidade. Eu não preciso da aprovação de outras pessoas, eu não preciso da permissão de outras pessoas para ser feliz. Você é tão feliz quanto você escolhe ser. Se eles estão infelizes, é escolha deles, mas você precisa aprender que você não depende da aprovação de outras pessoas para ser feliz. Se você não é feliz agora, apesar dos seus críticos, provavelmente você não será mais feliz. E você vai se sentir infeliz se você tentar viver segundo a aprovação de todos os outros. Paulo estava nos ensinando aqui: nunca deixe os outros controlarem a sua atitude. Algumas dessas pessoas com as quais Paulo lidou são invejosas, são briguentas, são irritadas, criticam tudo o que ele faz no ministério. Para além dessas pessoas, existem também os criadores de problemas, os fabricantes de problemas. Eles vão roubar a sua felicidade, a menos que você saiba lidar com esses criadores de problemas. A propósito, você sabe qual é a ferramenta número 1 de um criador de problema? A ferramenta número 1 de um criador de problema é a fofoca. Fofoca é o sinal número 1 de um criador de problema, é a característica número 1 de um criador de problema. A Bíblia diz no livro de Provérbios que uma pessoa que faz fofoca, ela é pior do que um sabotador. Um fofoqueiro é um tipo de terrorista emocional. É isso que a Bíblia diz. Você não deve fazer fofoca, e você também não deve permitir que a fofoca destrua a sua felicidade, porque você vai ter esses 4 tipos de pessoas em sua vida: os críticos, os companheiros, os concorrentes, os conspiradores. Eu tenho, você tem. Não deixe que eles roubem a sua alegria. Qual é a atitude de Paulo diante dessas pessoas? Versículo 18:
Aqui está a atitude de Paulo. O que os outros fazem, o que as pessoas fazem a mim. Paulo diz: o que importa? Por favor, circule essa expressão, o que importa? Que importa? Paulo diz: o importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro, de fato continuarei a alegrar-me. Eu amo essa palavra de Paulo. Eu não vou deixar que as outras pessoas controlem a minha atitude. Pode haver pessoas me criticando pelo que eu estou fazendo, pode haver pessoas competindo com o que eu estou fazendo, pode haver pessoas que estão conspirando para garantir que eu fale no que eu estou fazendo. Não importa! O que eu vou fazer, diz Paulo, eu vou me concentrar no meu Cristo, e eu vou escolher ser feliz, e eu continuarei a ser feliz, porque eu não vou deixar ninguém roubar a minha alegria. Ninguém! Olhe também para o conselho que Paulo dá nos versículos 27 e 28, Paulo diz: fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Por favor, sublinhe isso aqui: sem de forma alguma deixar-se intimidar. O que é que Paulo está dizendo? Seja destemido, seja corajoso, seja destemido. Sabe qual é o legal aqui? É que se eu quiser continuar sendo feliz, mesmo que esteja numa prisão, eu vejo tudo o que está acontecendo na minha vida do ponto de vista de Deus, eu percebo que Deus pode resolver tudo no tempo dEle. Isso alavanca o Evangelho, isso é um testemunho para os incrédulos. Eu mantenho a minha felicidade apesar do que está acontecendo. A dor vem, as pessoas me perseguem, as pressões da vida caem sobre mim, os problemas acontecem, e eu me mantenho alegre e feliz. Isso é testemunho para os incrédulos, isso é encorajamento para os cristãos. Eu apenas digo: não importa, não importa. Não importa quem são os críticos, quem são os queixosos, quem são os conspiradores, quem são os concorrentes, eles simplesmente não vão me impedir de ser feliz. Eu vou manter o foco correto, eu vou ser destemido. Destemido, gostei dessa palavra, destemido. Ele diz: eu não vou deixar outras pessoas roubarem a minha felicidade. Eu posso ser feliz, não importa o que aconteça. Se eu olhar para todos os problemas do ponto de vista de Deus, eu posso ser feliz, não importa o que aconteça, se eu nunca deixar as outras pessoas controlarem a minha atitude, a minha felicidade. Elas simplesmente não vão me destruir. Terceiro hábito que ajuda a manter a felicidade, não importa o que aconteça: confie em Deus para resolver as coisas. Confie em Deus. Eu não tento resolver sozinho. Quando as coisas estão caindo aos pedaços, desmoronando, eu não tento colocá-las no lugar de volta. Eu apenas deixo Deus colocá-las de volta no lugar certo. Esse é o fator fé. Você já me ouviu falar a respeito disso outras vezes. O fator fé. Quando você está passando por um problema, você tem duas opções, preste atenção, duas opções. Quando você passa por problemas, você pode adorar, ou você pode se preocupar. A escolha é sua, ou você adora ou você se preocupa, adoração ou preocupação. Se você adorasse mais, você teria muito menos com que se preocupar. Uma coisa elimina a outra, a adoração elimina a preocupação, ou a preocupação elimina a adoração. Ou você ora ou você entra em pânico. São opções que você tem, esse é o fator fé. Paulo diz no final do versículo 18, e eu amo o final do versículo 18, ele diz: de fato, continuarei a alegrar-me. O que é isso, irmãos? Ato de vontade. O que é isso, irmãos? Escolha voluntária, é a escolha de se alegrar. Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a me alegrar. Eu escolho, não importa o quão ruim as coisas sejam na minha vida agora, a escolha é minha de me alegrar. A escolha é sua, é ato de vontade. Você escolhe. Ele diz: eu continuarei a me alegrar. Apesar de todas as coisas ruins que estão acontecendo. Agora olha para a sua Bíblia.
E Paulo diz no versículo 19: pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Deixa eu lhe ensinar uma coisa. Esse versículo 19, ele é extremamente poderoso. Marca na sua Bíblia. Nesse verso, Paulo dá 4 fontes de força para tempos difíceis. É assim que você preserva a sua felicidade, é assim que você permanece feliz, não importa o que aconteça na sua vida, você precisa dessas 4 fontes de força. Primeiro, você precisa ter a perspectiva de Deus sobre os seus problemas. É quando Paulo diz no início do versículo 19, pois eu sei, ele diz isso. Eu sei o quê? Eu sei que Deus tem um plano. Eu sei que Deus está no controle. Eu sei que Deus está acima de tudo e de todos. Eu sei. É o que você sabe que faz diferença na hora da dor. É o que você sabe que faz toda a diferença na hora do seu problema. É o que você sabe que faz você continuar seguindo em frente. Se você sabe que Deus está acima de tudo, se você sabe que Deus é todo poderoso, você pode seguir em frente. É fonte de força. Eu sei que Deus está trabalhando nisso. Eu sei que o meu problema não fugiu aos olhos de Deus. Eu sei que Deus não está cochilando. Deus está acordando. O guarda de Israel não cochila. Ele está com seus olhos sobre a minha vida o tempo todo. Eu sei. Isso é fonte de força para você, querido. Então ele diz, número 2, eu tenho pessoas orando por mim. Eu tenho pessoas orando por mim. Isso me faz continuar seguindo em frente. É o que ele diz aqui. O que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês. Então você sabe, você tem certeza, você tem a perspectiva de Deus, e você tem pessoas orando por você. Em seguida Paulo diz, eu tenho o poder do Espírito Santo que está me ajudando. Isso mantém você seguindo em frente. É o que ele diz na continuação do versículo 19, eu tenho o auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Então ele tem a perspectiva de Deus, ele tem pessoas de Deus orando por ele tem o poder do Espírito Santo que o fortalece, e então ele diz, eu espero a minha libertação, eu tenho fé que Deus vai trabalhar para o meu bem. 4 fontes de força para você enfrentar todos os problemas da vida. 4 fontes de força. Eu tenho a perspectiva de Deus, eu tenho o povo de Deus orando por mim, eu tenho o poder do Espírito Santo, eu tenho a fé. Querido, se você tem essas 4 fontes de força, o que vai deter você? Se você tem essas 4 fontes de força agindo na sua vida, você pode dizer como Paulo, eu vou continuar me alegrando, apesar do que me aconteceu. 4 fontes de força. A perspectiva de Deus, o povo de Deus orando, o poder do Espírito Santo e a fé. O que me deterá? A escolha de se alegrar é sua, é sua. Finalmente, número 4. Eu posso ser feliz, não importa o que aconteça na minha vida, se eu olhar todos os problemas do ponto de vista de Deus, se eu nunca deixar as outras pessoas controlarem a minha atitude, se eu sempre confiar em Deus para resolver as coisas, eu posso focar no meu propósito e não nos meus problemas. Foque no seu propósito e não nos seus problemas. O propósito de Deus para a minha vida. Se eu fico focado no meu propósito, não no meu problema, eu posso ser feliz mesmo quando a vida parece estar desmoronando. Eu fico focado no meu propósito, Paulo diz isso, não no meu problema. Agora imagine isso. Paulo é um homem velho. Paulo está na prisão. Paulo está muito longe de casa, ele está em Roma. Paulo está aguardando a morte por execução. Morte por execução. Esses não são exatamente momentos felizes, alegres, celebrativos. Eles tiraram tudo de Paulo, eles levaram seus amigos, eles tiraram sua liberdade, eles tiraram a liberdade do seu ministério, eles tiraram a sua privacidade, ele tem um guarda acorrentado no seu braço 24 horas por dia, eles tiraram tudo de Paulo. Não, eles não tiraram uma única coisa de Paulo, o seu propósito. Ninguém pode tirar o seu propósito.
Ninguém pode tirar a sua capacidade de fazer escolhas. Eu não posso controlar o que as pessoas fazem a mim, eu não posso controlar o que as pessoas fazem ao meu redor, mas eu posso controlar como eu vou responder. Paulo diz: eu vou ficar focado no meu propósito, mesmo que eles tenham tirado tudo de mim, eles não podem tirar o meu propósito. E qual era o propósito de Paulo? Servir a Deus, servir o próximo. Servir a Deus e servir ao próximo, servir a Deus e servir ao próximo. Esse era o propósito de Paulo, ninguém podia tirar isso dele. Filipenses capítulo 1, versículos 22 a 25, Paulo está falando de um enigma que algumas vezes afligiu a sua vida. Ele diz: algumas vezes eu queria ir para o céu, mas eu sei que eu preciso permanecer aqui para servir o Senhor e ajudar as pessoas, servir a Deus e ajudar as pessoas. Aqui está a coisa incrível, Paulo é um homem incrível. Ele tem apenas um propósito para viver, mas ele não tem apenas propósito para viver, ele tem propósito para morrer. Nós falamos de propósito de vida, mas você tem propósito de morte? Paulo diz: não importa se eu vivo, se eu morro, eu tenho um propósito, eu tenho propósito de qualquer maneira. Eles podem me tirar tudo, mas não tiram o propósito da minha vida. Na terra, o meu propósito é servir a Deus e servir o próximo, servir a Deus e servir o próximo. Quando eu fiz o curso de evangelismo explosivo em Cachoeiro Itapemirim, eu lembro do testemunho do pastor James Kennedy, um americano, um evangelista nato. Ele conta que quando ele esteve na Índia, ele visitou hospitais de leprosos, e ele diz que num desses hospitais esse hospital era dividido em várias enfermarias, e quanto mais interior era a enfermaria, pior era a condição dos leprosos. Então, nas primeiras enfermarias, ele encontrou leprosos com pequenas lesões. Na segunda enfermaria, ele encontrou leprosos com lesões mais profundas, mas ainda eram superficiais. E assim por diante, até que ele chegou na última enfermaria, onde havia leprosos com lesões profundas. E ele caminhou por todos aqueles leitos, até que ele chegou ao último leito. Da última enfermaria, e no último leito da última enfermaria, as luzes estavam apagadas, havia penumbra, e um homem deitado sobre aquela cama, aquele leito, o grau de lesões no seu corpo eram tão profundos, que esse homem já não tinha mais visão, e ele também não podia mais ouvir, ele não tinha língua, ele não podia falar, todos os dentes da sua boca caíram, o seu nariz se desmanchou, e no lugar do nariz ele tinha um buraco no meio do rosto, seus braços se transformaram em cotocos, ele não tinha mais as mãos, e ele tinha apenas cotocos. E ele percebeu a chegada de pessoas, ele percebeu a presença de pessoas. Então, num esforço sobre-humano, aquele pedaço de homem deitado naquele leito de hospital, jogado esperando a morte, ele se apoia em um dos cotocos do seu braço, e com outro cotoco de braço, ele aponta para o alto, e ele abre no rosto uma espécie de sorriso estranho, e ele olha para o alto e aponta com seu cotoco para o Deus que salvou a sua vida, transformou a sua alma, porque ele estava esperando ser transformado para subir para o céu e viver da presença dele eternamente. Você entende, querido? A vida pode tirar tudo de você, mas não tira o seu propósito. Não tira o seu propósito. Paulo disse: enquanto eu estou sobre esta terra, o meu propósito é servir a Deus, servir ao próximo, servir a Deus, servir ao próximo. Como você serve a Deus na terra? Você nem pode ver Deus. Como você serve Deus? A única maneira pela qual você pode servir a Deus na terra é servindo as pessoas, em nome de Jesus. Nós servimos a Deus servindo os outros.
quando você dá um copo d'água em nome de Jesus, quando você ajuda um órfão, quando você cuida dos doentes, quando você ajuda os pobres, quando você educa a próxima geração, quando você luta contra a corrupção, quando você trabalha em uma igreja, quando você está servindo a Deus, você serve ao próximo, você atende a necessidade em nome de Jesus. Isso é servir a Deus e servir o próximo. Então Paulo diz que quando estou vivo, o meu propósito é simplesmente servir a Cristo, servindo as pessoas. Quando eu morro, o meu propósito é estar com Cristo. De qualquer maneira eu ganho, cara eu ganho, coroa eu ganho, de qualquer forma eu ganho. Se eu permaneço vivo, eu permaneço vivo para o bem dos outros. Na verdade, Paulo diz egoisticamente, seria muito melhor para mim se eu fosse na frente, se eu morresse logo, porque quando eu morrer, eu vou para um lugar onde não há mais problemas, não há mais pressões, não há mais dores, sem pressões, sem pessoas exigentes, sem dor, nenhum ladrão de alegria no céu. Então Paulo diz egoisticamente, eu estou pronto para morrer, eu estou pronto para ir para o céu, mas ele diz, eu preciso continuar vivo, para o bem dos outros, para o bem dos outros. Querido, eu não quero que você perca esse segredo da vida. A maioria das pessoas perde esse segredo. A maioria das pessoas vivas sobre esse planeta não pegaram esse segredo da vida. O que eu estou prestes a revelar para você aqui e agora é um grande segredo. A razão pela qual a maioria das pessoas é infeliz, preste atenção, é porque elas acham que a felicidade vem da autogratificação. Se eu conseguir mais posse, se eu tiver mais prazeres, se eu tiver mais posição, se eu tiver mais sexo, mais salário, mais status, se eu conseguir mais coisas, se eu viver para mim mesmo, se eu conseguir coisas melhores para mim mesmo, então eu serei feliz. Isso não funciona. Isso não funciona. Na verdade, a autogratificação não é o caminho para a felicidade. O caminho para a felicidade é o autossacrifício, não a gratificação própria. Paulo diz que a razão de eu ser feliz é porque enquanto eu estiver vivo, eu vou dar a minha vida para outras pessoas, para ajudar outras pessoas, os meus dons, os meus talentos, a minha energia, a minha força vital, eu vou gastar a minha vida ajudando outras pessoas. É daí que vem a felicidade, não da autogratificação, mas do autossacrifício. Você está fazendo isso? Ou você está vivendo para si mesmo? Se você está vivendo para si mesmo, eu posso dizer que agora você não está muito feliz. Não está. Porque felicidade não vem do status, felicidade não vem do salário, felicidade não vem do sexo, felicidade vem do serviço. A felicidade não vem da autogratificação, ela vem do autossacrifício. Eu coloquei um último versículo aí no seu GAN, olhe para ele por favor. Paulo resume o seu propósito de vida. Se eu quiser ser feliz, eu tenho que me concentrar no meu propósito, não nos meus problemas. Então Paulo resume o seu propósito de vida, ele diz, porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Deixe-me perguntar uma coisa para você, e você responde para si mesmo. Para mim o viver é Cristo, diz Paulo. Agora, se alguém chegasse até você e pedisse para você preencher o espaço em branco, como você preencheria? Para mim o viver é lazer, esporte, natação, futebol, malhação. Para mim o viver é roupas. Para mim o viver é ganhar dinheiro. Para mim o viver é minha família, os meus amigos. Poderia, querido, haver muitas coisas boas que você queira colocar naquele espaço em branco ali. Mas, querido, nada merece o lugar. Para mim o viver é, exceto aquele que criou a vida e lhe deu o dom da vida, para mim o viver é Cristo.
Eu quero dizer isso. Como você preenche o espaço em branco, determinará o quão feliz você é na vida. Porque se você disser para mim, o viver é dinheiro, então você não vai ser muito feliz na vida. Não vai ser muito feliz. Para mim o viver é sucesso, você não vai ter muita felicidade na vida. Para mim o viver é fama, prazer, posse, poder, prestígio, posição. Querido, não é nada de errado com essas coisas, nada. Mas elas simplesmente não merecem o primeiro lugar na sua vida. Você entende isso? Você não foi criado para ganhar muito dinheiro, morrer, deixar tudo para trás. Não, não. Deus tem um propósito muito maior para a sua vida. Para mim, o viver é Cristo. Há apenas uma resposta que leva à felicidade, e eu quero que você seja honesto e resolva essa questão, aqui, agora. Por que deixar para depois? Aqui, agora. Para mim, o viver é Cristo.